Gosto muito do que estás a ouvir. A propósito, desculpa lá estar a interromper, mas já és cliente Iberdrola? Como não? Então tens de ouvir antes isto. Quem fica na Iberdrola ganha mais. Descontos, vantagens, ofertas e só por aderir ganha 100 euros. Se a poupança e a energia verde também são música para os teus ouvidos, liga 800 500 500. Iberdrola. As notícias com Carla Jorge de Carvalho e começamos com a ameaça de paralisação de médicos tarefeiros nas urgências. O Governo não recua e vai mesmo avançar com as alterações ao trabalho destes profissionais. Os administradores hospitalares estão preocupados e pedem à Ministra da Saúde para falar com os médicos. Este movimento de médicos tarefeiros, que ameaça parar as urgências de norte a sul do país durante 3 dias, tem elementos em quase todos os hospitais. O protesto estará para breve. Esta paralisação tem sido organizada num grupo do WhatsApp e deve avançar assim que o Governo oficializar a regulamentação do trabalho e a redução do valor pago por hora a estes profissionais. A notícia foi avançada ontem pelo Jornal Público. O Governo não dá sinais de recuo. Os administradores hospitalares pedem diálogo para evitar que os problemas na saúde se agravem. Importa, primeiro que tudo, perceber como surgiu este movimento, Miguel Gato. É um movimento recente. Nos últimos 2 meses, um grupo de médicos prestadores de serviço que trabalham na zona do Porto decidiu juntar-se para a defesa dos tarefeiros. Começaram a contactar os médicos de todas as unidades locais de saúde do país e criaram um grupo do WhatsApp. Este grupo, que tem vindo a crescer e nesta altura já conta com mais de 1000 membros de quase todos os hospitais de norte a sul do país. É o que diz ao Observador uma médica próxima da denominada direção dos representantes dos tarefeiros portugueses e que trabalha exclusivamente à tarefa no SNS. A mesma médica, que trabalha na zona do Grande Porto, avisa que o facto deste grupo integrar profissionais de várias ULSs mostra que o eventual protesto pode ter um grande impacto a nível nacional. Isto porque estes médicos tarefeiros são muitas vezes determinantes para manter as urgências do SNS abertas. A data de início do protesto ainda não está definida e vai depender sempre da decisão do Ministério da Saúde publicar o decreto-lei que reduz o valor a pagar a estes tarefeiros. Certo, é, Miguel, que o Governo não pretende recuar nas novas regras para os médicos prestadores de serviço no SNS. Apesar da contestação já anunciada por parte dos médicos, o Governo não recua na intenção de regular o trabalho à tarefa no SNS. Fonte conhecedora do processo garante ao Observador que o processo legislativo está em curso e que isso não vai mudar. Ontem o Ministro da Presidência pediu que os médicos mantenham o espírito de serviço. E é uma situação que está a causar preocupação junto dos representantes do setor. Sim, por exemplo, o Presidente da Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares alerta que se este protesto se confirmar, pode haver muitos atrasos nas urgências ou mesmo serviços encerrados. Ao Observador, Xavier Barreto lembra a elevada dependência dos hospitais destes tarefeiros e por isso avisa que os hospitais não vão ter outra hipótese senão encaminhar utentes. O especialista antecipa que as regiões mais afetadas devem ser as do Algarve, de Lisboa e Val do Tejo e também na zona do Oeste, também os hospitais do interior, em especialidades, aliás, com mais carências como medicina interna, obstetrícia e também pediatria. Os gestores hospitalares concordam com as novas regras de regulamentação do trabalho à tarefa no Serviço Nacional de Saúde, mas também deixam o apelo ao Ministério para que envolva os médicos neste processo. Xavier Barreto pede assim mais diálogo para evitar o aprofundar desta crise. Miguel Gato, com os pormenores da ameaça de paralisação de pelo menos 3 dias por parte dos médicos tarefeiros, o Observador questionou o Ministério da Saúde e a Direção Executiva do SNS quanto aos eventuais impactos deste protesto, mas não obteve resposta. Entretanto, o Presidente da República volta a pressionar o Governo por causa dos problemas no Serviço Nacional de Saúde e pede ao Executivo que esclareça de uma vez por todas de que forma é gerido o SNS. Marcelo Rebelo de Sousa questiona se é o Ministério que gera o SNS, como antigamente, ou se esse papel cabe à Direção Executiva ou até se o trabalho é feito em conjunto. O Presidente da República deixa avisos e recorre a uma metáfora. A meu ver, é para onde se deve começar. Quer dizer, não se deve começar um edifício pelo telhado. Deve-se começar pelos fundamentos, pelos alicerces. Porque senão o que acontece é que, se não se começa nos alicerces, depois tudo começa a não jogar. É como um puzzle em que nenhuma peça joga certa.
O Presidente da República, em declarações aos jornalistas no entroncamento, insiste que a resolução dos problemas deve passar pela definição da orientação política, mas não fez comentários sobre o futuro da Ministra da Saúde. Nas presidenciais, Jorge Pinto admite desistir da corrida a Belém, mas só se isso garantir a presença de um candidato de esquerda na segunda volta das eleições. Em entrevista à RTP, Jorge Pinto admite pela primeira vez que pode não levar até ao fim a candidatura, mas para isso coloca algumas condições. A acontecer isso é com condições. A primeira condição é que essa congregação de forças seja efetivamente numa candidatura de esquerda. A segunda condição é que outros candidatos assumam o mesmo. E assumam o mesmo, por exemplo, se for eu o candidato mais bem colocado. Eu não quero soar arrogante, mas vejamos o que aconteceu ontem em Nova Iorque. Um candidato que há meses tinha 1% nas sondagens ganhou com mais de 50% a eleição da Câmara de Nova Iorque. Portanto, eu venho para esta eleição com muita vontade. Eu arrisco-me a dizer que sou, se calhar, o candidato com mais energia e mais vontade de ganhar esta eleição. Eu venho mesmo com vontade porque eu sei que posso ser um Presidente da República à altura do momento histórico que nós estamos a viver. Pode desistir da corrida a Belém, mas para isso é preciso que os outros se comprometam a fazer o mesmo. O candidato apoiado pelo LIVRE deixou ainda críticas a António José Seguro por não se assumir como de esquerda. Diz que esse é um dos pontos que o distingue do candidato apoiado pelo PS. Sobre a falta de notoriedade, Jorge Pinto entende que essa fragilidade pode ser também uma força. Já a Catarina Martins diz que se for eleita Presidente da República vai fazer tudo para que André Ventura não seja Primeiro-Ministro. A candidata apoiada pelo Bloco de Esquerda garante que tentará impedir que o Chega forme uma maioria no Parlamento, considera que um chefe de Estado tem a obrigação de lançar debates sobre o país e aproveita para acusar o atual governo de utilizar a lei da nacionalidade para esconder outros problemas. Nós temos tido debates que não resolvem nenhum dos problemas que as pessoas sentem. Nós ouvimos uma lei da nacionalidade, por exemplo, em que há um ministro que diz que Portugal fica mais Portugal. Isto não significa nada. É uma lei que diz que quem está em Portugal, quem trabalha em Portugal, não tem lugar em Portugal. E nós não podemos ter uma sociedade que integra se dizemos às pessoas que elas estão sempre excluídas. Isso não tem nenhum sentido. Mas, para além disso, este debate não só está a ser mal resolvido, é cruel, não é o caminho que precisamos, como o Governo aproveitou para fazer essa lei no mesmo dia em que aprovava o Orçamento do Estado, para quê? Para que não se visse que no Orçamento do Estado falta tudo o que as pessoas precisam. Catarina Martins, em entrevista à CNN de Portugal, assume que se candidatou para preencher um espaço político que não estava ocupado. O novo presidente da Câmara Municipal do Porto, Pedro Duarte, garante que a escolha de Jorge Sobrado para o Pelouro da Cultura não pretendeu garantir a maioria eleitoral, mas sim oferecer a melhor solução para a cidade. Jorge Sobrado era candidato a vereador pela lista do Partido Socialista, foi apontado precisamente para assumir a pasta da Cultura caso Manuel Pizarro vencesse as eleições autárquicas, mas acabou por se juntar à equipa de Pedro Duarte como vereador independente. O agora presidente da Câmara diz que a escolha de Jorge Sobrado foi natural. De facto, esse não foi o meu critério. Eu diria que o facto de nós termos conseguido uma maioria nesta fase que permite mais estabilidade, mais coesão, mais solidez à governação é uma espécie de benefício colateral, eu diria, não é? É uma vantagem de facto, mas é uma vantagem adicional que não foi a que motivou esta decisão. Aliás, eu disse logo na noite das eleições e disse depois que estava absolutamente disponível e preparado para governar sem maioria absoluta. Portanto, não haveria qualquer problema quanto a isso. Pedro Duarte, à margem da tomada de posse da equipa autárquica. Nas eleições de outubro, a coligação PSD-CDS-IL elegeu 6 mandatos, os mesmos que o PS. Com este convite ao vereador Jorge Sobrado fica resolvida a governabilidade da autarquia do Porto. E o socialista Manuel Pizarro já veio criticar a opção de Jorge Sobrado. Diz que é uma posição errada, que interpreta de forma errada o sinal que os eleitores do Porto deram. Em declarações à agência Lusa, Manuel Pizarro entende que o PS percebeu o resultado das eleições e que lhe cabe ficar na oposição da autarquia. E o novo vereador da Cultura do Porto vai ser o convidado do explicador desta manhã, como sempre, logo a seguir ao Jornal das 9. Agora são 7h08. Carla, que outras notícias marcam a atualidade? O mau tempo. Hoje há aviso laranja para toda a costa devido à agitação marítima. O Instituto Português do Mar e da Atmosfera prevê ondas a atingir máximas de 9 metros. 7 distritos do norte estão também sob aviso amarelo devido às previsões de chuva. Até ao final do dia de ontem, a Proteção Civil tinha registado mais de 1000 ocorrências relacionadas com o mau tempo. No Brasil começa hoje a Cimeira do Clima, que vai reunir cerca de 60 chefes de Estado e de Governo para discutir o combate às alterações climáticas. Luís Montenegro vai estar presente, assim como
como líderes como Ursula von der Leyen, Emmanuel Macron e Keir Starmer. Este encontro antecede a Conferência das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas. No futebol, o Benfica perdeu em casa por 1-0 com o Bayer Leverkusen. Foi a 4ª derrota em 4 jogos na Liga dos Campeões. Hoje é a vez do Futebol Clube do Porto entrar em campo na Liga Europa. Os Dragões jogam nos Países Baixos, no terreno do Utrecht. Já o Braga recebe o Ghent da Bélgica. E agora, esta é mesmo para vocês. Está tão presente na minha memória. É um dos teus favoritos. Isto foi de ontem. É um dos teus favoritos. Fui É vê-lo. um concerto dele, Sim, foi. fui vê-lo. Exato. E podes fazê-lo outra vez. Olha, mexe melhor os joelhos do que Vem eu. outra vez! Também não é preciso exagerar. Mas há mais gente destes tempos, desta arte. Sim. Sim. Desta criação. Desta criação. Rock in Rio, 27 de junho. É aqui ao virar das Está já esquinas. ali. Está quase. Não, diz lá Mas que há dia vai mais. ser. Dia 20, Dia das 27. lendas. das lendas, Das as lendas. verdadeiras lendas. De andarilho. Então, Gente experiente. Que outra gente Querem nova é que saber? vai ao palco com Outra eles? gente nova, assim umas bandas novas. Chutos, Ok. GNR, Uau. UHF, Táxi. Bem, é ou não é? Eu não é. É pensar na geração. É para nós, mais olha, velha. é mesmo para nós. O Rock in fizeram Rio bem. sempre deu a oportunidade aos novos. Está sempre a apostar naqueles Sempre a que lançar, vão é dar. uma espécie vão de dar Júlio tudo. Não, Isidro. são Eu acho que músicos destes todos com há um grande aqui futuro potencial. atrás deles. Há potencial. 27 de junho. Com acesso à cadeira de rodas. em seguida. Gosto muito do que estás a ouvir. A propósito, desculpa lá estar a interromper, mas já és cliente Iberdrola? Como não? Então tens de ouvir antes isto. Quem fica na Iberdrola ganha mais. Descontos, vantagens, ofertas e só por aderir ganha 100 euros. Se a poupança e a energia verde também são música para os teus ouvidos, liga 800 500 500. Iberdrola.